Diz uma coisa, você já teve aquela sensação de que basta você comprar uma ação para ela começar a cair, ou basta você vender uma ação que estava na tua carteira para ela passar a subir? Em outras palavras, você já teve a sensação ou a desconfiança de que você, na média, compra no topo e vende no fundo, compra na alta e vende na baixa? Bom, a maioria é assim. A maioria segue a manada e, infelizmente, a maioria perde dinheiro. E nesse vídeo o que eu quero fazer não é jogar isso na tua cara, é óbvio que não, e sim te ajudar a não ser como a maioria e ser como a minoria. Para isso eu vou te explicar por que a maioria dos investidores compra topo e vende fundo e também como se forçar a agir de um jeito diferente da maioria. Quero começar aqui contando uma história bem bizarra, assim, de uma burrice coletiva, um delírio coletivo em investimentos, que se passou na década de 2000 nos Estados Unidos. Para te trazer o contexto, a década de 2000 nos Estados Unidos para o mercado de ações foi uma década horrorosa, em que basicamente ela logo começou e teve uma crise, a bolha.com, que estourou ali em 2002. Depois, quando os ativos estavam se recuperando, teve outra crise em 2008, a crise subprime, sem contar que antes disso já tiveram os ataques terroristas ali em 2001, o início da guerra contra o terror, enfim, aquele caos dos anos 2000. E para te trazer um contexto, o S&P 500, que é entre mil aspas, do Ibovespa norte-americano, porque na verdade é o contrário, né? O Ibovespa é S&P brasileiro, ele caiu mais ou menos 1% ao ano nessa década. O gráfico tá aí na tela, que eu pedi pro Gleison botar, mostra o desempenho do S&P 500 naquela década ali de 2000. Agora qual é o ponto, tá? O S&P 500, ele é um índice, ele é o resultado de uma carteira teórica de ações. Mesmo ele indo mal, tem alguns fundos de ações que vão bem. E nessa década teve um fundo de ação que foi especialmente bem, o CGM Focus Fund, que rendeu 18% ao ano. 18,2% ao ano, numa década em que o S&P 500 rendeu menos 1% ao ano, uma coisa assim fantástica. Para ter uma noção, o cara colocou $1 milhão nesse fundo no primeiro dia útil da década e tirou no último dia útil da década, saiu com 5,3 milhões de dólares. Agora, qual é o ponto aqui? O fundo foi muito bom. Agora, o investidor médio do fundo, sabe quanto esse cara ganhou? Pensa, quanto esse cara ganhou? Vou mostrar. Esse cara, ele não ganhou, ele na média perdeu 11% ao ano. E antes que você pergunte por quê, é o seguinte, quando o fundo estava indo muito bem, aí os investidores entravam lá nas suas corretoras, na Charles Schwab, Passfolio, enfim, e listavam os fundos de ações do que mais rendeu pro que menos rendeu, eles viam esse fundo e compravam. Quando que elas fizeram isso? Em excesso, em 2007, ano em que o fundo cresceu 80%, né, ele se valorizou 80%, e ao longo dessa valorização, ao longo desse ano, os investidores injetaram 2,6 bilhões de dólares. Aí veio a crise de 2008, o fundo sofreu como todo o mercado e sabe o que aconteceu? Apesar de ter caído 48%, ou seja, aqueles 2,6 bilhões que entraram, né, eles se desvalorizaram muito, ainda assim os investidores tiraram 750 milhões de dólares. Ou seja, eles compraram no topo e venderam no fundo. E aí, abre aspas, para o gestor do fundo, fez um trabalho brilhante e ainda assim a maioria dos investidores dele perdeu dinheiro. Ele falou o seguinte, uma quantidade enorme de dinheiro entrou no fundo bem quando ele estava no seu topo histórico de rentabilidade, eu não sei o que falar sobre isso, a gente não tem o menor controle sobre o que os investidores fazem. Enfim, se você não conhecia essa história, deixa o like aqui, porque o que eu vou te mostrar agora é como isso não é uma exclusividade do investidor norte-americano, pelo contrário, acontece no Brasil, e a gente tem a prova aqui no Clube do Valor. Fez recentemente um estudo idêntico a esse estudo que eu acabei de te mostrar, para analisar aquilo que tecnicamente a gente chama de behavior gap, e a gente basicamente pegou 3 fundos de ações. Primeiro, o fundo Itaú Private Multi-Ações, cujo desempenho do fundo é essa linha laranja do gráfico, e cujos aportes e resgates são as linhas cinzas, né? Quando elas estão para cima, os investidores estão aportando, quando elas estão para baixo, os investidores estão resgatando. Então, bateu o olho aqui, já dá para ver, né? Que na alta eles estão aportando, na baixa eles estão resgatando, na alta eles estão aportando, na baixa eles estão resgatando. Beleza, a gente analisou esse fundo. A gente analisou também um outro fundo da IP Participações, uma gestora independente, que a gente admira bastante aqui no Clube do Valor, um trabalho de consistência, credibilidade enorme, resultados comprovados, e que basicamente a evolução da cota agora é a linha verde, e os aportes e resgates dos investidores do fundo seguem sendo as linhas cinzas, né? Para cima são aportes, para baixo são resgates. Para ver que tem um pouco desse comportamento, embora menor, né? Eles ainda aportam na alta, ainda resgatam na baixa. E o terceiro fundo que a gente olhou aqui é o fundo da Dynamo, uma gestora que a gente também admira bastante aqui no Brasil, também uma gestora independente. Então, tanto a IP quanto a Dynamo, elas refletem o comportamento de um investidor mais sofisticado. Investidor, eventualmente, como você, que está indo atrás de informações, está indo atrás de outras soluções além do banco. Bem claro, isso que não é uma crítica ao Itaú. Mas a diferença da Dynamo para a IP é que esse fundo da Dynamo, que a gente está olhando, o Dynamo Cougar, ele nem sempre está aberto para aportes. Os investidores só fazem aportes
quando o gestor permite. E isso são raras vezes. Ó, teve uma galera que fez aporte aqui em 2010, depois ele abriu para aporte em 2017, depois abriu 2 vezes na pandemia em 2020 e recentemente ali, fim de 2021, início de 2022. Então não tem tanta barra para cima, né? Tem um monte de pequenas barras para baixo, vários resgates pontuais, mas a galera só aporta quando o gestor quer e geralmente o gestor quer aportar quando o fundo perdeu o patrimônio porque as ações caíram bastante, em outras palavras, quando ele está em algo próximo ao fundo e não no topo. E enfim, com base nesses dados, a gente consegue comparar a rentabilidade de cada um desses 3 fundos com a rentabilidade do cotista médio deles. E aí o que a gente vê foi o seguinte: o fundo do Itaú rendeu 9,8% ao ano, acho que acima do Ibovespa nesse período, não foi mal. O IP Participações rendeu 13,4%, resultado legal. Dínamo rendeu até um pouco mais, 15,5%, resultado muito bom. Agora a rentabilidade do investidor, na média, foi bem diferente. No Itaú, o investidor médio ficou no 0 a 0, ou seja, de tanto comprar na alta e vender na baixa, esse cara destruiu todo o valor que o gestor criou. Na IP, também tem um pequeno valor destruído, longe aí do valor dos cotistas do Itaú, mas ainda assim, os investidores viram um retorno de 11,9% ao ano, abaixo do retorno do investimento. E já na Dínamo, como esses caras não podiam comprar na alta, eles podiam comprar só quando o gestor da Dínamo queria, o que houve foi um behavior gap negativo. Ou seja, enquanto o fundo rendeu 15,5%, os cotistas médios viram seu investimento render 16%. E se isso parece interessante para ti, compartilha esse vídeo com alguém, porque ele vai só melhorar. Eu vou te explicar por que esse fenômeno acontece e como evita ele na prática. Primeiro, por que ele acontece? E eu poderia responder com essa imagem aqui, tá, que representa o viés comportamental do enquadramento. Pode ver ali que temos várias bolotas laranjas e 2 bolotas verdes, em que a bola verde da esquerda parece pequena, enquanto a bola verde da direita parece grande. Por quê? Porque eu estou enquadrando essa informação de jeito diferente. Ou seja, esse viés diz que, de acordo com que a forma que uma informação chega a ti, você vai interpretar essa informação de um jeito diferente. Na prática, tá? Se você vê um monte de notícias ruins no jornal, as manchetes são catastróficas, você não vai pensar, nossa, vamos investir em bolsa, vamos investir em risco, vamos comprar mais na baixa? Não, você vai ficar com medo. Você vai ler as manchetes, ler as matérias, vai ver que tá tendo uma crise, vai ver que as pessoas estão perdendo emprego, que a inflação tá alta, que as coisas estão ruins. Só que no mercado é tudo uma questão da comparação entre preço e fundamentos. E geralmente as coisas ficam baratas numa crise. Por outro lado, né, se as notícias são maravilhosas, tá todo mundo gerando emprego, todo mundo ganhando dinheiro, a economia tá indo muito bem, o Brasil é a nova superpotência, tende a isso tá refletido também no preço dos ativos de risco e tende a eles estarem mais caros, aumentando a chance de estarem no topo ou próximo ao topo. Soma isso, tá? Que é um viés só comportamental, a gente sofre de vários, nós investidores, ao viés do efeito manada, que basicamente diz, né, que na média a gente pensa muito no que os outros vão pensar da gente, ou seja, a gente prefere errar junto com todo mundo do que errar sozinho, do que ter o risco de errar sozinho. E isso faz com que você queira comprar mais ações, mais ativos de risco, quando a maioria das pessoas está comprando eles. E queira vender, sinta mais validado por estar vendendo, falando mal de bolsa, falando que CDI é melhor, enfim, vendendo, né, se desfazendo das posições, quando tá todo mundo falando isso também. Ou seja, é muito, mas muito difícil ir contra a manada. O que me leva para o próximo tópico, né? Como não vender fundo e não comprar topo. E mais, ter o behavior gap negativo, que nem os cotistas da Dínamo tiveram. Então, vou te mostrar um exemplo na prática disso, depois te explicar como é que isso funciona aí na hora de investir. Esse mesmo estudo que a gente fez, a gente comparou qual seria o comportamento de um investidor que seguisse a estratégia das ações mais baratas da Bolsa do Clube do Valor e também a nossa estratégia de alocação de ativos, somada ao rebalanceamento. É a estratégia que a gente aplica aqui na gestão e na consultoria da carteira de todos os nossos clientes de Wealth. A gente ajuda eles a saberem o que comprar a cada novo aporte e como evitar comprar topo e vender fundo. E tentar fazer o contrário, né? Comprar fundo e vender topo. Enfim, existe uma série de regras de rebalanceamento que eu não vou explicar nesse vídeo, mas se a gente rodasse a estratégia do Clube do Valor com essas regras de rebalanceamento, o investidor, ao longo da jornada, teria feito alguns aportes esporádicos em ações e alguns resgates esporádicos em ações, como está nesse gráfico na tela, né? Linha roxa é o desempenho da nossa estratégia, o backtest dela. Linha cinza seriam os aportes ou os resgates dele. E aqui é importante eu fazer um disclaimer, tá? Não faça comparação horizontal, porque eu estou comparando um fundo de ações da Dínamo, da IP, do Itaú, que tem custos, tem cota no mercado, com um backtest da estratégia que não tem custos, então ele vai estar um pouquinho inflado, ele vai ter um retorno um pouquinho mais alto do que teria sido na prática. Então, feito esse disclaimer e pedindo para você fazer a comparação vertical, né, retorno da estratégia contra do investidor, você vê que a nossa estratégia rendeu 17,3% ao ano e o investidor teria tido uma performance de 21,1% ao ano só por comprar
fundo e vender topo. E a gente faz isso, como eu falei, com a estratégia de alocação de ativos e do rebalanceamento. O que significa essa estratégia, tá? Para cada cliente nosso de Wealth, a gente passa por um processo antes de sair, ajudando ele a investir, antes de sair, ajudando ele a tomar decisões. Esse processo começa com conversas, uma série de conversas, em que a gente vai entender a sua tolerância ao risco, sua experiência de investidor, como é que está a tua carteira atual, quais são seus objetivos de retorno, e aí, para cada investidor, a gente desenhar uma carteira única. A minha carteira de longo prazo, por exemplo, é essa. 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas, 1/3 fundos imobiliários. Se eu tivesse imóveis investidos no meu nome, eu teria um peso menor em fundos imobiliários. Se eu tivesse dinheiro custodiado nos Estados Unidos, teria um peso menor em renda fixa norte-americana. Mas o ponto é, sabendo que essa é a minha carteira ideal, de 3 em 3 meses, a equipe aqui do Clube do Valor atualiza ela, e se ela tiver diferente, como nesse exemplo aqui, em que hipoteticamente ações brasileiras ganharam peso e fundos imobiliários perderam peso, eu venderia um pouco de ações brasileiras para comprar fundos imobiliários, forçando assim a minha carteira difícil ter um behavior gap negativo. Mas sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que fazer esse tipo de movimento não é nem um pouco natural, porque geralmente você vai estar comprando o que é impopular, o que ninguém quer comprar. Essa aqui é uma estratégia muito boa para você parar de depender de dicas de redes sociais ou eventualmente do seu assessor, que muitas vezes tem interesse desalinhado com esse, né, de fazer uma boa alocação de ativos e o rebalanceamento. É uma estratégia muito boa para quem não tem tempo, sobretudo se contar com a nossa ajuda para implementar ela. É isso que a gente faz aqui, esse é o serviço que a gente presta. A gente monta uma alocação de ativos feita sob medida para cada cliente nosso, ajuda ele a investir com as nossas estratégias proprietárias de seleção de ativos. Se ele for investir no exterior, a gente também dá todo o suporte e também, né, fazemos todo o planejamento sucessório. E de uma forma diferente que a média do mercado, porque nós não somos assessores, e sim somos consultores ou gestores contratados por você, fazendo recomendações ou operações de acordo com o seu perfil e trabalhando com uma remuneração transparente combinada contigo, sem ganhar comissão por nada. Portanto, se você tem aí um bom patrimônio, 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, e quer bater um papo conosco, quer que a gente analise a sua carteira de investimentos atual, para entender como é que você está investindo, quer que a gente entenda pontos bons e pontos de melhoria na sua carteira e que a gente faça uma sugestão de investimento com estratégia, pode bater um papo, tá? Basta você preencher o formulário que vai aparecer aqui. Aqui vai ter um link, você clica e preenche um formulário. E aí você está pensando, poxa, Ramiro, mas eu não tenho 500 mil reais para investir? Tá super tranquilo, tem um vídeo completo explicando a nossa estratégia aqui no YouTube, como montar uma boa carteira de investimentos. Vou deixar ele aqui para ti. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário e nos falamos em breve. Grande abraço e até mais.